na luz, plasma as ideias de Deus em cada esquina. O universo só não vê a Deus em sua grandeza. Os séculos da alma, silêncio sem luz, só não vê a Deus em sua grandeza. Os séculos da alma, silêncio sem luz, vem cantar, vem agradecer pelo sol, pelo mar, pelo alvorecer, o milagre de viver, pela chuva, pelo chão onde brota o pão, pelo ar, pelo vento embalando a flor, doce beijo multicor. Vejo toda a natureza exuberante em vida e luz, médium do amor, a força e da luz, plasma as ideias de Deus em cada esquina. O universo só não vê a Deus em sua grandeza. Os séculos da alma, sem essa luz, só não vê a Deus em sua grandeza. Os séculos da alma, sem luz.
que será a hora de reunires tua força e fé, a vida te ajudará, pois nosso destino é amar. Nosso destino é amar. Todos que vivem sob o hálito de Deus seguem uma estrada de trabalhos descobertos e com seu suor constroem a paz. Todos que vivem sob o hálito de Deus seguem uma estrada de trabalhos descobertas e com seu suor constroem a paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O poder
Boa noite, boa noite. Alguém aqui pela primeira vez hoje? Olha quantas pessoas. Bem-vindos a todos. Para quem não o conhece, a gente vai fazer uma oração, depois vai ter uma palestra de uns 50 minutos e depois a gente vai ter o passe aqui no quartinho do lado. Se você quer conversar, ter um atendimento fraterno, você pode solicitar aqui na recepção. Lembram também de estacionar, né, na hora de estacionar, de não atrapalhar os nossos vizinhos, né, para a gente também não fazer com os outros, que a gente também não quer. Os vizinhos conseguem entrar nas casas deles. E lembra de desligar os seus celulares, né, para não atrapalhar durante a palestra. Também depois, enquanto a gente está esperando a passe, que a gente pode meditar, fazer uma oração. Também gostaria de dar um recado que a nossa casa ajuda a Casa Madre Teodoro, que é uma casa de idosos que está muito necessitado, né? Então eles estão precisando de tudo, alimentos básicos. Então quem puder trazer um quilo de arroz, leite, qualquer coisa, ajuda. Aqui a gente tem uma caixa, então vocês podem trazer o que dá para doar, que vai ser muito bem usado. Também a gente acolhe os grupos de AA, né? Tem de quintas-feiras à noite e de domingos de manhã, para alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Então, para quem tiver interesse ou conhece alguém que precisar, pede as informações na recepção, que tem todos os horários certinhos. Também as aulas já estão recomeçando essa semana, né? Então se você já estava estudando, já pode voltar na aula, que já está na hora de estudar. Então, vamos começar aqui com uma oraçãozinha do Minuto de Sabedoria, para a gente já ir serenando. Você
e a mãe que recebeu uma linda flor do céu para cultivar o jardim da terra, mantenha a sua mente ligada ao Pai Celeste, que Ele a sustentará sempre em suas lutas. Olhe para seu filho com carinho. Pense nas criaturas que não conseguiram gerar um filho em suas entranhas. E pense nos milhares de pequeninos que não encontraram ninguém com que eles tivessem o carinho de mãe. Seja paciente com seu filho. Que lindo, né? Não só para as mães, mas também para os pais. Então, convido todos de sentar direito, de fechar os olhos e vamos fazer aquela respiração, relaxando todos os músculos, deixando as preocupações de lado. Vamos fazer uma inalação bem profunda pela barriga e vamos soltando o ar devagarinho. E assim, se sentindo mais calmo, vamos se conectar ao nosso Pai amado, a nosso Mestre Jesus Cristo, aos nossos mentores que estão aqui ao nosso lado. É o plano espiritual, o benfeitor desta casa, que está preparando neste momento, desde muito cedo, para que todos nós recebemos as energias e as vibrações que tanto vimos buscar, que tanto nos ajudam a sair melhor daqui do que chegamos, mais conectado, equilibrado, fortalecido. Então assim, vamos pedir para que eles nos ajudem a escutar a palestra de coração aberto, para que conseguimos entender aonde precisamos trabalhar, aonde podemos fazer a nossa reforma íntima, melhorando e deixando de lado o que não precisamos mais. Vamos pedir a intuição para a Luciana, para que ela consiga transmitir da melhor forma possível a aula, a palestra que ela preparou para nós. E assim, Senhor, te agradecemos muito por poder estar aqui, por ter a chance de aprender sobre o Evangelho de Jesus e crescer, evoluir, sempre um pouquinho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos, né, à nossa casa querida. E hoje estamos todos nós aqui para uma grande reflexão que eu vou convidá-los a fazer, né? O tema é Não Atire a Primeira Pedra. E esse tema está muito relacionado aos nossos julgamentos. E aí eu fiquei pensando, né? Poxa, falar de julgamento hoje em dia, como é atual, né? Como nós julgamos o tempo todo, a todos, a tudo. Como nós deixamos, às vezes, exacerbar nossas ideias pré-concebidas. Não é? A gente, aposto que todo mundo aqui já chegou, já tem uma opinião sobre o local, sobre a pessoa que falou, sobre eu que estou começando a falar. Não é assim? A gente já olha e já vai ali, né? Fazendo uma listinha, né? Talvez alguns julgamentos ou alguns pensamentos, é um pouco difícil a gente desassociar o julgamento do pensamento. Talvez alguns pensamentos sejam inofensivos, mas outros não, né? Outros que pendem mais para o julgamento, né? Vocês já perceberam que muitas vezes julgamos pessoas que nem conhecemos direito, por um fato.
né? Às vezes a gente dá aquela escorregadinha, alguém vê e aí somos julgados, né? Eternamente por uma coisa que a gente fez, que a gente já se arrependeu, que às vezes até já pedimos perdão, só que a outra pessoa vai nos ver a vida inteira como alguém que fez uma única coisa. E reprovamos, e não perdoamos, e não damos oportunidade para a pessoa se redimir. E aí, pensando em tudo isso e trazendo para o momento atual, a gente vai lá atrás resgatar um dos personagens apóstolo de Jesus, que acredito que foi o mais julgado até hoje por todos, né? Judas. Então eu vou fazer um paralelo, a gente vai voltar lá nos tempos de Jesus para entender um pouquinho sobre a história desse grande espírito que hoje, na verdade, ele trabalha no governo do Mestre Jesus, ajuda o planeta Terra. E o Espiritismo é tão rico, porque ele nos ajuda a compreender, né, o que aconteceu depois. Então, desencarnam, encarnam novamente, e nós temos vários livros espíritas contando a história das próximas reencarnações de Judas, contando o auxílio de Maria, mãe de Jesus, conversa que teve com Judas depois, contando a participação de Jesus já o perdoando, né? Na verdade, ele foi uma peça fundamental de toda aquela engrenagem. E a gente vai entender um pouquinho, até mesmo para tirar os nossos preconceitos. Eu, quando me convidaram uma vez para fazer uma palestra de Judas, isso faz muito tempo, né? Eu falei, nossa, mas eu vou ter que falar sobre aquele que traiu Jesus? E aí, até compartilhando um pouquinho das ideias preconcebidas que eu tinha, quem sabe vocês também não têm, né, essas mesmas ideias. Então, o que eu sabia? O tal beijo, né, para falar quem era Jesus, denunciando Jesus. Judas traiu Jesus pelas 30 moedas. A malhação de Judas. Então, eu lembro que a minha infância, eu ia muito para Santos, e todo sábado de aleluia, na praia, tinha um poste, bem chegando ali na praia, e tava ali, né, um boneco, e as pessoas atirando pedra. E a gente nem sabe direito o que é, nem porquê. Mas aí tem aquele efeito meio manada, né? Que ó, alguém tá malhando, você vai lá e malha, né? Isso, não, ninguém, né? Quem nunca faz isso, né? Nem sabe o que é, mas vai atirando ali as pedras. E na verdade era isso que eu conhecia, né? Essa ideia. E aí eu fui ler esse livro aqui, Eu, Judas, de Taylor Caldwell e Jesse Stern. Ele não é um livro espírita, tá? Primeira coisa para pontuar. Mas muitos espíritas conhecem esses dois autores pelo livro Médico de Homens e Almas, que é a história de São Lucas, que é belíssimo. E esse livro, Eu, Judas, é dificílimo de achar, só tem quase em sebo. E é um livro que conta, é um manuscrito. Ele foi resgatado do incêndio da Biblioteca de Alexandria, lá para o ano 500 depois de Cristo. Ele passou por um egípcio, que passou por um alemão, e resgataram esse livro. E esse livro é escrito na primeira pessoa, como se fosse Judas falando. E ele dá detalhes de uma história daquela época, dos que conviveram com Jesus. Minimamente, quem não gostar, não acreditar, vai se encantar com o relato histórico que tem no livro. Eu aconselho vocês, quem souber, quem quiser, né, aprender um pouquinho mais. E aí a gente tem uma outra visão, né, que é muito a mesma linha com o livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, chamado Boa Nova, que é um livro muito bacana, que conta muitas passagens da época de Jesus. E o que eles falam, né? Este capítulo, ele tem ali um diálogo entre Tiago e Judas. E Judas fala toda a sua motivação para ter entregue Jesus. Eu vou contar meio rapidamente qual que era o cenário político da época para a gente começar a entender. Então, lembram lá que Jerusalém estava sobre o jugo do Império Romano. Então, os todos poderosos de Roma estavam ali massacrando até os judeus, né? Matando, cobrando impostos, fazendo de escravos. E a população ali não queria mais isso, né? Eles estavam sofrendo muito. E aí começaram a pipocar movimentos políticos para libertar
Jerusalém do jugo romano, dos romanos. E quem estava, né, à frente de um desses movimentos? Judas e Barrabás, que eram chamados zelotes. Então, o que Judas queria na cabeça dele? Isso tudo é explicado naquele outro livro e também no Boa Nova fala a mesma coisa. Então, Judas tinha um plano. Vamos libertar o povo judeu, vamos fazer uma revolução através das armas e Jesus, momentaneamente, né, entregue ao Sinédrio, preso, e Judas, como lhe foram oferecidos muitos cargos de poder, por ele ter entregue o mestre, depois que ele estivesse no poder, ele libertaria Jesus imediatamente, e Jesus poderia ali implementar o seu reino de amor, de paz, porque ele considerava Jesus muito doce. Jesus jamais pegaria em arma alguma para fazer nenhuma revolução e nem pôr a sua palavra pelas armas. Porém, Judas, né, pensava assim, então eu vou fazer o trabalho sujo, e aí quando tiverem já, né, Roma não estiver mais dominando, estiver restaurada a paz, devolvemos o poder para Jesus. Então isso era o que ia na cabeça de Judas. Judas, aí só um parênteses, eles contam a história, né? Judas vinha de uma família muito rica, de fariseus na época, e seus pais eram todos amigos ali das pessoas do Sinédrio, que era quem governava Roma. Então ele não traiu Jesus pelas 30 moedas, né? O primeiro, um dos mitos já cai aí, porque ele realmente tinha posses, e ele deixou a sua família, naquele tempo ele tinha uma noiva chamada Raquel, ele deixou para seguir o mestre. Ele foi aprender com Jesus durante 3 anos. Vamos imaginar, né, nós, que a gente talvez anseia, né, por uma aparição de Jesus. Imagina conviver 3 anos com Jesus, ouvindo todos os seus ensinamentos, presenciando as suas curas, presenciando a forma ali amorosa com que ele tratava a todos e a tudo. Imagina a transformação que Judas no seu íntimo fez, né? Ele amava profundamente o mestre, só que ele tinha um plano mirabolante que envolvia uma libertação de um povo que estava sendo massacrado, só que ele queria usar armas. Talvez essa foi a grande ilusão do discípulo. E este capítulo chama, né, a ilusão do discípulo. Fala exatamente aonde ele errou. Ele errou nessa arquitetura desse plano, porque na verdade não foi bem assim que aconteceu, né? Então Jesus foi entregue, foi crucificado, e Judas, ninguém deu atenção para a sua versão, porque ele falava, diz que logo após a crucificação, ele tentou ali falar com os apóstolos, ele foi atrás até de Maria, foi atrás de João, e ninguém quis ouvir. E ele, em desespero, o livro termina com uma conversa dele com Barrabás, contando o quanto ele amava Jesus e o quanto esse desfecho nunca havia passado pela sua cabeça, mas que ele realmente estava imbuído de melhores ideias. Ele tinha um plano, só que não foi o que aconteceu. E ele estava se sentindo muito culpado, e ele se sentiu culpado durante séculos, né? Por isso, os livros espíritas contam, até que ele foi depois, reencarnou como Joana d'Arc, foi queimado. Aí a gente tem aí vários séculos de um espírito extremamente sofredor, né, para tentar ser perdoado. E então, essa é um pouco, né, a história. E por que eu estou trazendo, né, todos esses fatos hoje? Então, as reais motivações de Judas, né, que a gente já viu, que eram políticas, né, ele queria ali realmente, né, libertar o povo romano. E aí a gente para pensar, né, eu gosto muito de trazer a história e agora trazer a reflexão do hoje, né, porque nós precisamos analisar o quanto isso tudo é atual, o que tem a ver com o nosso momento. Então a gente começa a se questionar. Vocês acham que se Judas tivesse partilhado seus planos com Jesus, as coisas teriam tido aquele desfecho? Talvez não, né? Acho que Jesus nunca falaria para Judas fazer uma revolução pelas armas.
né? Ele com certeza iria desaconselhá-lo. E aí vem a grande reflexão, né? Uma das, né, que a gente começa hoje, né? E nós? Será que nós partilhamos as nossas intenções com Jesus? Será que nós conversamos com Deus, com os mentores? Falar o que está vindo na nossa cabeça? Vocês percebem como a realidade de Judas, ela estava tão restrita ao seu plano mirabolante, ele não enxergava mais nada, né? E às vezes não somos assim. Nós temos uma ideia fixa em alguma coisa, a gente acha que pode ali fazer um caminho torto, né? Para dar um resultado muito bom, mas tem um caminho torto ali no meio, que nos desvia completamente do caminho do amor. Não vou dizer certo e errado, né? Os espíritas não gostam muito de certo e errado. Eles gostam de bem e mal. Então, o livro dos Espíritos, ele até define, né, o que é o bem, o que é o mal. Então, quando nos desviamos das leis de Deus, estamos praticando mal. E quando cumprimos as suas leis de amor, caridade, perdão, cuidar bem dos outros, cuidar bem de nós mesmos, estamos ali na lei do amor. E tudo que fazemos para os outros volta para nós. Então, primeira coisa para a gente pensar, né? Compartilhar sempre com Deus, com Jesus, com os mentores, as nossas verdadeiras intenções. Analisar o que nós estamos fazendo, para onde nós queremos chegar com isso. Será que estamos machucando alguém? Né? Será que isso vai nos trazer realmente aquilo que nós queremos? E será que aquilo que nós queremos vai nos dar felicidade? Então aí acho que já fica, né, uma coisa de muitas vezes a gente tenta, né, passar em cima de alguém para ter algum benefício ou fazer alguma coisa errada, né? Será, né? Então essa coisa de nos olharmos, esse olhar mais cuidadoso com para onde estamos querendo ir. Será que realmente aquilo vai nos trazer um benefício, uma felicidade, uma paz de espírito? Né? Acho que vem aí uma grande reflexão aí para cada um pensar. E aí, como Judas foi tão julgado, né? E aí nós percebemos pela história, até uma das colocações do Mestre Jesus, ele não disse, quando ele apresentou Judas, ele falava assim, esse é Judas, é aquele que servirá a seu modo para provar a vida eterna. Vejam, ele nunca disse, aquele que o traiu. Tanto que na última ceia, quando Jesus dá o pão, né, para Judas, e ele fala, quer ver, eu vou até ler aqui para vocês, porque eu queria ser fiel. Um de vós há de me entregar. Ele não usa a palavra trair. Embora alguns evangelhos tenham traduzidos como trair. Né? Então, vejam que Jesus, ele já sabia mais ou menos que alguém teria que fazer esse papel na engrenagem, que tudo teria que ser feito exatamente como foi, que até hoje, quando nós lembramos de todos aqueles dias, nos emocionamos, choramos, né? Foi tão impactante porque tinha uma razão de ser. Né? Então, tudo estava ali na engrenagem. E aí nos convida, né, a essa reflexão. Poxa, se a gente está julgando Judas, né, sem conhecer a outra versão, e eu estou falando de uma coisa bem, né, grandiosa, né, o quanto nós julgamos, né, os que estão ao nosso redor, sem conhecer muitas vezes o outro lado, né, a outra versão, por que a pessoa fez aquilo, o que a motivou, né, o que a levou. Então, vamos lembrar, né, do não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, toda vez que nós julgamos alguém, que nós estamos tentando enquadrar a pessoa num comportamento que nós achamos corretos, né? Mas será que esse comportamento é correto? É engraçado, né? Vou dar um exemplo assim muito... tem países que podem ter... O homem pode ter várias mulheres, né? Tem países que o homem não pode, né? Então, assim, esses julgamentos, eles dependem muito
de leis, de crenças, de onde a pessoa está, como que ela está olhando. Tem até um slide aqui que eu preparei, depois eu volto no outro. Tem um exercício para vocês, né? Vocês conseguem enxergar aí todo mundo? Quem olha daqui para cá, né, vê quantas pecinhas? 4, né? E quem olha de lá para cá, vê 3. Então vejam, né? E aí a gente pode começar uma briga aqui de se são 3, se são 4, quantas são. O que é a realidade, né? Olha o que está escrito. A realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vista de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias. Então, assim, por exemplo, né? Se ao chegarmos aqui hoje, imagina que nós tivéssemos presenciado uma briga por algum motivo ali fora. Né? Pode ser uma briga pela vaga do carro que um foi, o outro pegou, e eles saíram e brigaram. Se a gente chega aqui e as pessoas começam a comentar, cada um vai contar o que viu, né? Cada um vai tirar partido de um. Se eu tô aqui dentro e não vi a briga, não sei, né? Eu vou ter várias percepções da realidade. Né? Uns vão tomar partido de um, outros vão tomar partido de outro. Mas será que a gente precisa brigar, né, por causa disso? Será que a gente não pode, assim, achar um... Tá bom, né? Entendemos que os ânimos estão aflorados, né? Vamos tentar um pouco não julgar, né? Esse é um exemplo do não julgamento, que é uma coisa muito simples, mas que muitas vezes nós usamos da nossa emoção e ficamos tão nervosos por algum acontecimento, julgamos e queremos defender o nosso ponto de vista, que nem sempre é o ponto de vista do outro, né? Poderia dar mais um exemplo aqui, né? Nós estamos há 2 meses da eleição. Vamos passar esse capítulo, né? Passa, não pode falar nada. Vou deixar no ar, né? Mas será que precisamos tão aferradamente, né, sair no braço, perder a vida, né? Eu estou falando perder a vida porque já vimos aí, né, que alguns perderam. Será, gente, né, desse excesso, né, vamos respirar fundo, né, de sempre colocarmos ali, né, o nosso ponto de vista que está correto. Poxa, mas são 3 ou 4, né? Tá, o nosso ponto de vista é como nós enxergamos, mas o outro enxerga de uma outra forma. Então, cadê o respeito? Cadê o amor ao próximo? Cadê o perdão? Né, o próprio Jesus na cruz, né, de que ele falou, né? Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, a gente traz esses ensinamentos, a gente pode pensar assim, puxa, mas tudo isso está tão lá atrás, o que você está falando de Judas hoje? Mas vocês entendem, né, a correlação, como é tão forte isso? A história nos ensina, né? Então, a gente precisa tomar aí um certo cuidado, né? Assim, vamos, né, baixar um pouco a poeira e ver que existem várias, né, realidades, e as realidades podem ser interpretadas de uma forma diferente, assim como tem várias religiões. O Allan Kardec, em todas as suas obras da codificação, faz uma releitura do Evangelho e agrega muitos pontos de vista que para nós espíritas são completamente enriquecedores, elucidadores, mas para outras religiões as pessoas têm outras visões. Né? Vamos respeitar a todos, cada um está tendo uma visão da realidade. Voltando aqui um pouquinho, né? Quem entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, a passagem famosa da mulher adúltera, que Jesus proferiu essas palavras, né? Então, nós tínhamos ali uma mulher que foi pega em adultério, e ele sabiamente falou isso. E esse é um outro ensinamento tão atual, né? Porque nós trazemos isso para nós nos dias de hoje. E quando nós vamos falar mal de alguém, quando uma pessoa faz um ato que nós reprovamos, parece que até muitas vezes a gente percebe em alguns grupos, né, uma certa, uau, né, vamos malhar, né, virou o próximo Judas. Então virou alvo de malhação coletiva, a pessoa que fez aquilo.
Mas nós estamos ali, né, como se nós nunca tivéssemos feito aquele erro, mas nós fazemos outros erros, piores, às vezes até mesmo do que a pessoa fez, né? Então, onde é que está o perdão? Onde é que está a gente ficar julgando alguém, olhando só a fotografia do que ela fez, né? A vida nossa é um filme. Então, tem momentos muito bons e tem alguns momentos que somos imperfeitos ainda. Então, trazemos em nossa trajetória, vamos errar muito ainda, vamos errar, mas tudo isso se constitui de laços amorosos, de ajuda de outras pessoas, e não tem coisa melhor quando alguém nos dá colo no momento que caímos, né? Eu costumo falar que a melhor coisa, né, quem tem mãe ainda, né, abraço de mãe, que às vezes a gente está ali se sentindo pior porque fez alguma coisa muito ruim, e às vezes dói muito mais fazer alguma coisa ruim para outro do que receber, né, a maldade. E aí a gente vai lá, só olha para a cara da mãe já, né, o olho esbugalhado querendo chorar, e ela não pergunta nada, ela dá um abraço, ela não quer nem saber o que você fez, né? Vejam que postura, né, de mãe, que é a postura de Jesus quando perdoava a todos, quando diz para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Então também não é passar a mão na cabeça toda hora, né? É o vá e não peques mais. Por quê? Porque as pessoas têm a chance de continuar a sua trajetória e continuar aí uma reflexão, uma melhora, um aprendizado e seguir no seu fluxo, né? Porque assim é a nossa vida. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. Está num dos livros de Chico Xavier, por André Luiz, né? Pelo espírito de André Luiz, que chama Sintonia Moral. Então, antes de julgar, entender o próximo e compadecer-se. E aqui entra uma coisa, né, muito legal, que eu acho que também tem a ver com as nossas conversas, com as nossas palavras. Vocês já perceberam, né, quando alguém chega com um problema pra gente? Né, eu já vou dar um exemplo bem simples, né? A pessoa está com uma dor nas costas horrível. E aí a gente fala assim, né, nossa, mas hoje eu também acordei com uma queimação no estômago. E aí fica aquela competição de dor. A maioria das vezes, quando alguém te traz um problema, pode perceber. Você joga outro para ela bem maior. Né? Outro dia eu estava num curso, dentro de um curso do CVV, vocês conhecem, Centro de Valorização da Vida, que se liga ao 188, Prevenção ao Suicídio. Faz um ano que eu tive o grande prazer de ser voluntário, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. E a gente estava lá nos cursos e a moça trouxe um texto do Rubem Alves, que falava assim, eu já tinha lido esse texto há muito tempo atrás, mas foi ótimo relembrar. Muitos querem aprender a falar. Tem um monte de curso de oratória, né, por aí. Mas poucos querem aprender a escutar. Estou pensando em abrir um curso de escutatória, mas acho que ninguém ia se inscrever. Isso é um texto no meu calendário. Não é engraçado? Porque, a gente não escuta, né? Ou a gente está no celular, a pessoa está lá falando, você não quer nem saber, você não escuta, está prestando atenção em outra coisa, ou a pessoa fala com você, você já está pensando no que você vai responder, para rebater. Porque a sua opinião vale mais, né? Normalmente nós estamos corretos, ela está errada, claro, e aí vai, né? E a gente não escuta, e a pessoa nos traz um problema, e nós trazemos os nossos. Nossa, aí o CVV lá nos ensina, né? Porque como voluntários não podemos quase falar nada, nós escutamos. Os plantões são de 3 horas seguidas por semana. Nós escutamos, né? Então é feita uma reflexão, isso não é só CVV não, atendimento fraterno, aqui a gente também aprende no curso de atendimento fraterno. Como é bacana quando você não julga o que o outro está falando, quando você não vai com uma resposta pronta, não vai com uma receita de bolo, porque a sua situação, a sua vida é completamente diferente da pessoa. Né? Então, muitas vezes a gente tem uma fórmula, uma receita que não vai servir para ela.
principalmente pais, né? Aí me incluo também, né? A gente quer passar ali pro filho, né? Não, porque faz assim, né? Porque ali vai dar errado. Eu já fiz isso, meu filho, né? Aí vai lá o filho, né? Não adianta, né, gente? A gente, claro, instrui, dá base, evangeliza, né, para os espíritos, faz aí o curso de evangelização para as crianças. Vamos todos nós nos instruirmos, vamos orarmos para Deus, né, vamos pedir intuição dos bons espíritos, amados mentores, que nos tragam um caminho, mas isso é individual, isso é uma busca individual. Né? Tanto que a gente nunca vai no atendimento fraterno e pergunta para a pessoa, mas você acha que eu devo fazer A ou B? Se a pessoa responder, vocês podem reclamar aqui, viu? Porque não é para responder, é para vocês responderem, né? E fazer uma reflexão de acordo com o que a doutrina espírita fala, né? De acordo com o horário, ler o evangelho, se aproximar de Deus. Quanto mais fizermos isso, quanto mais assistirmos palestras para, né, abrir um pouco a cabeça, para mudar, dar uma chacoalhada, mudar o pensamento, mudar a sintonia, o que acontece? Aí nós receberemos o que estamos tanto buscando, mas essa busca, ela é individual, né? Então, antes de julgar, busca entender o próximo, compadece-te. E aí, para entender o próximo, precisamos ouvir. Né? Então, fica aqui um alento para quem quiser fazer um curso de escutatória, né? Se é que existe, né? Para pensar isso, eu estou falando de qualquer um que está próximo de nós. Familiar, amigo, colega de trabalho, que às vezes você vê todo dia, que está lá derrotado, com um mega problema em casa, e a gente não chega nem para dar o ouvidinho aqui, para falar, mas está tudo bem? E você não quer ouvir o cara, né? Às vezes a gente tem medo de perguntar se está tudo bem, né? Tem aquela pessoa que fala. Não, pergunta, ouve. Gasta lá seus 15, 20 minutos de bondade por diária, né? Mas ouve, só ouve, não julga. Ouve. Tenta até se colocar, né? No lugar da pessoa, tal. A pessoa quando fala, esse é um dos métodos do CVV, né? Isso é comprovadamente que dá certo. A pessoa quando fala, quando expressa sua dor, sua emoção, ela alivia a primeira coisa. Depois ela vai achando os próprios mecanismos e as suas rotas de onde ela precisa para solucionar aquele problema. Muitas vezes quando a gente verbaliza a dor, verbaliza o que está sentindo, por isso que o slogan das campanhas de prevenção de suicídio é: falar é a melhor solução. Porque nós precisamos colocar essa dor para fora. O que está doendo? Então busca ajuda. Será que estamos deprimidos? Né? Será que não estamos conseguindo enxergar direito ali a dimensão do problema? Será que estamos aumentando muito o nosso problema? Né? A depressão faz isso. A gente sabe que precisa, às vezes, um remedinho para colocar ali, a visão fica bem embaçada, né? A visão, digamos, mental dos nossos problemas. Então vamos buscar ajuda, falamos, verbalizamos e vamos achando os nossos próprios caminhos. Né? E aí quando a gente escuta alguém, para a gente falar que estamos compreendendo, para que essa pessoa possa ali fazer a conexão, a gente pode repetir uma coisa que ela falou. Então estou entendendo o que você falou, você está sentindo desse jeito, você está falando isso, é isso mesmo? E aí a pessoa continua, né? Antes da gente já interferir, mas eu acho isso, ou a minha dor é essa, ou aquela, né? Então é uma das coisas de não julgar, de compreender, de entender, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. Então é aquela história, um vem com uma dor, se a gente leva outra dor, ou começa um vem com mal, a gente leva outro mal. Então a vibração imediatamente baixa, né? Ao contrário, alguém quando chega com uma dor, se nós nos elevarmos, dermos uma palavra boa, amiga, de esperança, de fé, né? Pedirmos ali para a pessoa fazer uma oração sincera, compartilhar os seus planos com Jesus, né? Quem sabe, né? Como inspirados ali em Judas. Aí mais dois outros pontos que eu queria trazer para vocês. Um é autojulgamento, né? Autojulgamento faz parte de... muitas vezes nos julgamos excessivamente, ficamos apegados, né? Lembra que eu falei lá da Nossa Vida é um filme? A gente fica só na foto ali, onde a gente errou, e fica se martirizando naquilo, né?
qual é a consequência disso, né? Culpa, depressão, né? E por aí vai. Então a vida é dinâmica. O amor cobre uma multidão de pecados, né? Vá e não peques mais. Lembra, somos imperfeitos, erramos. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos fazer coisas boas para compensar, né, aquelas nossas falhas, né, anteriores. Então, esse autoculpa, autojulgamento, toda hora está se criticando, toda hora está se julgando, né, pessoal? Vamos também um pouquinho mais de boa vontade com nós mesmos, né? Fazer um carinho, né? Falar, será que não somos críticos demais, né? Não julgamos demais? Julgar as nossas doenças. Nossa, como assim, né? Então, um exemplo, né? Existem pessoas que não podem nem falar e ouvir a palavra câncer, né? Porque já traz assim, câncer virou igual Judas, né? Não pode falar, não pode ouvir. Se diagnosticou, então, vai morrer daqui a 2 dias, 1 mês, 2 meses. Gente, o câncer, quando descoberto no começo, ele tem muita probabilidade da pessoa ser curada, né? Quando nós recebemos um diagnóstico, qualquer que seja ele, e vamos no Dr. Google, né, e já olhamos ali as piores coisas que podem acontecer na vida, quanto tempo a pessoa tem de vida? Peraí, calma, né? Então, quanto tempo uma pessoa tem de vida é Deus que determina, né? Porque acontece, a cura sempre pode ocorrer, existem curas de diversos níveis, né? Existem curas do espírito quando não conseguimos a física. Todos estamos aqui para passar por determinadas situações. Ninguém sabe quantos dias ainda nós teremos de vida, né? E a gente às vezes se derrota porque julga a doença, né? Então a doença é maior que nós. Recebeu o diagnóstico, a pessoa se derrotou completamente. Desequilibra completamente a estrutura das células, o pessimismo, os pensamentos ruins, a sintonia que a pessoa fica na desesperança, na tristeza, na expectativa da morte próxima, dá um desarranjo celular que é tão diferente daquela pessoa que recebe o diagnóstico e fala, eu aceito, eu sei que tem causas, né, para ter acontecido isso na minha vida, vamos lá, vamos buscar o tratamento médico, vamos buscar o tratamento espiritual, vamos atrás, vamos nos manter firmes, Deus sabe o que é melhor, vamos encarar, né, com braços abertos, abrace a sua dor, né, encare a dor, a doença de uma forma positiva. Quantos estudos nós temos de pessoas, né, em hospitais doentes, aqueles que encaram de uma forma tão positiva e acabam se curando muito mais rápido do que aqueles que já deixam, né, se entregar, né, por pensamentos pessimistas. Então, muito cuidado com esses diagnósticos que a gente tem, ou com expectativas de diagnósticos. Vou contar para vocês uma situação que eu passei, isso foi recente, não tem nem 3 meses. Eu tenho 2 muito amigas, né? E uma delas é a neurótica de doença, né? Não pode de qualquer coisa já faz um drama. E a outra é mais tranquila, tal, né? E eu sou mais da fé, né, espiritualizada, acho que vai curar tudo. E aí uma delas estava com a filha, né, adolescente, com nódulos na garganta. E ela levou no pediatra, foram averiguar, e o pediatra já mandou que uma especialista do Hospital do Câncer olhasse, né, direito, porque queria fazer todos os exames, né. Então a outra amiga já foi um derrotismo, né, falou assim que, poxa, se fosse eu estaria desesperada, estaria chorando todos os dias. Elas não tinham nenhum diagnóstico direito, né? Eu já falei, não, calma, vamos esperar, né, ter o diagnóstico, mesmo que tiver, nós vamos tratar, nós vamos atuar. Nódulo na tireoide pode ser muita coisa, pode ser inflamação, pode ser um tumor, né, mas pode ser que não seja nada, pode dissolver. E eu falei, mentaliza todos os dias, né, que está dissolvendo, pensa positivo. E aí o tempo foi passando, os exames foram vindos, né. Aí no fundo era uma inflamação, em 2 semanas não tinha mais nada. Né? Mas veja, uma pessoa, né, ela se derrota de uma forma, muitas vezes, né, sem ter a necessidade
E então é muito importante a forma como lidamos com as nossas doenças, né? Nos trabalhos de vibração de saúde que nós fazemos, os mentores sempre falam pra gente, não coloquem nenhum comentário, o médico deu X dias, a pessoa está muito mal. Ninguém sabe esse tempo, ninguém sabe, né? E quando a gente ouve algumas coisas, a gente já, infelizmente, fazemos o nosso quadro mental, julgamos, colocamos nossas emoções, porque uma coisa que o pessoal de neurolinguística ensina, né, pra gente, é que a gente não vê só através dos olhos, ou ouve através dos ouvidos. Então, esses dois aparelhos, olhos e ouvidos, são apenas decodificadores, que a mensagem será processada no cérebro. Será processada como? De acordo com as nossas emoções, de acordo com as nossas crenças. Então, muitas vezes a gente está vendo uma coisa e já está completamente absorvendo ela de uma forma diferente, né? Lembra a história da briga lá fora? Uma pessoa viu uma determinada coisa, ela só vai se ater naquele detalhe. E já vai julgar, já vai falar que fulano estava errado, e a outra só nem viu aquilo, viu só uma outra parte da briga, né? Muitas vezes você pergunta para duas pessoas o que elas viram, a descrição é completamente diferente. Por quê? Porque a gente deixa influenciar em emoções, em julgamentos, né? Então é um pouquinho esse filtro, essa mensagem que eu queria passar para vocês, de se abster um pouquinho de julgamentos. Espera um pouquinho o fato acontecer, não fica muito desesperado, não fica muito também animado, né? Como seja lá o que for acontecer, né? Calma, vamos, tranquiliza, eleva seus pensamentos a Deus, pede intuição, pede calma, tenha fé, né? E nunca use ali da sua emoção, da sua crença exacerbada para tomar algumas decisões que podem ser muito prejudiciais. Então aqui uma breve conclusão, né? A gente já está estourando o tempo. Aprender a estar próximo de Deus, orar, conversar, silenciar para ouvir a resposta, né? Então, lembrando lá de Judas, compartilhar sempre os nossos planos com Deus, com Jesus, com os mentores amigos, com o anjo guardião. Temos um espírito protetor nosso, designado nesta vida para ser nosso anjo guardião, né? Ou nosso mentor, como alguns preferirem chamar. Vamos usar para aproximarmos dele. E silenciar, né? Porque às vezes a gente não para de pensar, de julgar, e como é que ele vai falar com a gente? Não tem nem espaço, nem dá, né? Fé no futuro, sempre, né? A fé é um aliado revigorante em qualquer doença, em qualquer situação difícil, fé. Evangelho no lar, sempre procurar limpar o nosso lar com boas vibrações. Se vocês não sabem como fazem o Evangelho no lar, perguntem aqui para os nossos pessoal do atendimento fraterno. Uma vez por semana, leia ali, né, um trechinho, faz sua oração, vai limpando a vibração da casa, atraindo espíritos, a espiritualidade superior. Ouvir palestras, né, é muito bom, qualquer tipo de palestra, os expositores são diferentes, tem uns que a gente gosta mais, outros menos, os ensinamentos completamente diferentes, o jeito de falar, né, o que cada um pega. Aulas, temos os cursos da casa, né, que nos enriquecem tanto. Ler sempre, coisas que deem prazer, pensamentos positivos, julgar menos. Isso tudo faz parte do nosso alto amor, do nosso cuidado, né, com nós mesmos. E que essa grande lição de Judas hoje, né, parece que estava tão no passado, né, e trouxemos ele tão presente em nós. Nos sirva, né, de um grande ensinamento para, no fundo, não alterarmos tanto as nossas emoções, que nos fazem mal, que nos trazem doenças. Ao olhar um fato que não gostamos, né, conta até 10, toma uma água, né, não vai julgando logo de cara, não deixa se afetar tanto por isso. Será que vale a pena? Né, a gente vê naquela montanha russa de emoções, sentimentos. O que vai trazer isso para a nossa vida, se não doenças? Ao receber algum diagnóstico, vamos ter fé. Todos nós. Ninguém sabe o dia que a gente vai morrer. Ninguém sabe. Então é isso, pessoal. Acho que essa foi a mensagem de hoje. Espero que nós possamos, né, ter sempre Deus ao nosso lado. Compartilhar sempre os nossos planos, as nossas
nossos ideais, para nos tornarmos pessoas melhores, para crescermos. Graças a Deus. Obrigada. Então, vou convido todo mundo a fechar novamente os olhos. Vamos fazer a nossa prece final. E vamos nos conectar a Jesus, nosso irmão. E vamos perceber essa luz esplêndida nesse salão. Tanto amor está envolvendo cada um de nós, porque somos muito amados. Os espíritos benfeitores estão aqui porque querem o melhor de nós. Eles nos conhecem profundamente e sabem o que cada um de nós necessita. Então vamos agradecer por receber essa luz tão bonita. E vamos acreditar o quanto isso está nos fazendo bem, o quanto está nos fortalecendo. E vamos nos conectar à nossa vontade de doar um pouco, a nossa vontade de fazer caridade, porque sentados aqui conseguimos doar uns aos outros. Os nossos vizinhos sentados aqui ao nosso lado, na frente e atrás, vamos doando, porque cada um de nós precisa receber. E vamos recebendo. E vamos vibrar pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, por todas as crianças, pelas escolas, pelos professores, pelos educadores, pelas crianças que vivem nas ruas ou em orfanatos. Vamos vibrar pelas prisões e não julgar. Vamos vibrar pelas pessoas que vivem nas ruas, em casas de idoso. Vamos lembrar dos hospitais. Vamos vibrar pelos nossos políticos e os candidatos para as eleições. Vamos vibrar pelas religiões, todas as religiões do mundo, sempre lembrando que tem ensinamento de moralidade, de ético, para que tenha crescimento do espírito. Especialmente lembrando na nossa casa, Zilda Gama.
vamos vibrar pelo livro de orações, pela roda de cura. E por fim, Senhor, pedimos por nós mesmos, para que tenhamos o coração aberto para realmente aprender e lembrar o que foi ensinado hoje, de não julgar, de se afastar de pensamentos negativos e se conectar sempre ao nosso mentor, para que tenhamos a força de pensar positivo e de afastar-se de qualquer influência negativa. Esteja, Senhor, em nossos lares, nos nossos locais de trabalho. Envolvemos também os nossos familiares, amigos, vizinhos. E nos ajuda, Senhor, a ter fé e gratidão pela nossa vida, por tudo que temos, por tudo que somos, mesmo aqueles momentos mais difíceis, porque é nesses momentos que aprendemos. Então, assim, acompanha-nos até a nossa casa, para que tenhamos uma noite de sono muito tranquilo e acordamos amanhã com muita alegria e gratidão para começar um novo dia de vida. Que assim seja, graças a Deus.